sem muitas grandes produções. Aqui vai o início do audiolivro. Você pode curar o seu coração. Da Louise Hay e o David Kessler. Nota dos autores. Escrevemos este livro para examinar nosso processo de lástima e para encontrar a cura do sofrimento após qualquer tipo de perda, como uma separação, um divórcio ou a morte de um ente querido. O luto é difícil, mas o sofrimento e a dor que sentimos costumam ser agravados por nossos próprios pensamentos. Esperamos que o nosso livro expanda sua percepção e os seus conceitos sobre a perda, para incluir neles o amor e a compreensão. Queremos que você possa sentir plenamente sua perda sem se tornar refém da tristeza e do sofrimento. O luto não é um problema que peça tratamento, mas sim uma parte natural da vida. O espírito não conhece a perda. Ele sabe que toda história tem um meio, um começo e um fim, mas o amor é eterno. Esperamos que as palavras contidas nessas páginas tragam consolação e paz para a sua jornada. Contudo, nenhum livro deve ser usado como substituto da ajuda profissional quando ela for necessária. Nós desejamos muito amor e saúde. Louise Hay e David. Prefácio, por David Kessler. Dediquei a maior parte da minha vida a trabalhar com o sofrimento. Tive a sorte de escrever 4 livros sobre o assunto, inclusive 2 com a lendária Elizabeth Kubler-Ross. Não sei se eu falei certo o nome dela, tá? Renomada psiquiatra e autora do revolucionário livro Sobre a Morte e o Morrer. Em minhas palestras, constantemente me perguntam se o meu trabalho com sofrimento e luto também pode se aplicar a divórcio. Mesmo em festas, pessoas recém-separadas me abordam e perguntam: você pode me ajudar? Acabei de me separar e soube que você é especialista em luto e perda. Isso sempre me faz lembrar que o meu trabalho trata do término de relacionamentos, casamentos, tanto quanto do fim da vida. A verdade é que a perda é perda e luto é luto, independente da situação ou da sua causa. Já perdi a conta de quantas vezes ouvi pessoas se culpando demais após uma separação. E muitas vezes penso em minha amiga Louise Hay, autora do best-seller internacional Você Pode Curar a Sua Vida, que nos adverte constantemente: preste atenção aos seus pensamentos. No lançamento do meu livro mais recente, fui convidado a fazer uma palestra em congresso da Hay House. Embora esse livro tenha sido publicado pela editora da Louise, eu não a encontrava. Havia muitos anos e estava ansioso para passar algum tempo com ela. Combinamos de almoçar juntos depois da minha palestra. Alguns minutos depois de começar a falar, percebi uma agitação na plateia e vi que as pessoas se entreolhavam e cochichavam. Não fazia ideia do que estava acontecendo, portanto continuei a falar. Mas então me dei conta. Louise tinha entrado na sala e sentado. Apesar dos seus esforços para ser discreta, ela simplesmente carrega consigo essa força magnética. No almoço, trocamos notícias sobre amigos em comum e as novidades. Então ela disse: David, estive pensando. Quero que você esteja junto de mim quando eu morrer. Imediatamente eu respondi: seria uma honra. Como sou especialista em morte e luto, não é incomum que me façam esse tipo de pedido. A maioria das pessoas não quer morrer só. Elas querem que sua vida e sua morte sejam testemunhadas por alguém que veja com naturalidade o final da vida. Por isso, o celebrado ator Anthony Perkins pediu que eu lhe fizesse companhia em sua morte. A escritora best-seller Marianne Williamson pediu que eu ficasse ao lado dela quando seu pai estava morrendo.
e eu estava presente quando minha mentora, Elizabeth Kubler-Ross, deu seu último suspiro. Perguntei: você está com algum problema? Alguma questão de saúde que eu deveria saber? Não, respondeu ela. Eu tenho 82 anos e sou saudável para a minha idade, além de ter vivido intensamente. Só quero ter certeza que quando acontecer também viverei plenamente a minha morte. Essa é a Louise. Durante o congresso, ela havia programado a exibição de um documentário chamado Doors Opening, que conta a história de seus famosos encontros, reuniões que ela promovia nos anos de 1980, nas quartas-feiras à noite, para pessoas com AIDS e seus familiares. Foi nessa ocasião que o meu mundo e o da Louise se cruzaram pela primeira vez. Nas raras ocasiões em que ela não podia comparecer ao encontro, eu a substituía. Que experiência aquela! Imagine uma reunião com cerca de 350 pessoas, a maioria homens com AIDS. Aqueles eram os primeiros tempos da epidemia, antes que houvesse qualquer tipo de tratamento. Em grande parte dos casos, essas pessoas estavam lidando com uma catástrofe existencial. E lá estava Louise, sentada entre elas, vendo a situação mais como uma oportunidade de mudança do que uma desgraça. Durante os encontros, ela levava para o ambiente uma energia de cura. Ao mesmo tempo, deixava muito claro que aquilo não era uma sessão de caridade. Não havia espaço para se fazer de vítima. Pelo contrário, as reuniões eram uma oportunidade de realizar uma cura mais profunda, uma cura da alma. Minha mente transbordou de lembranças ao relembrar aquelas noites inspiradoras e mágicas. Naquele momento, mais de 25 anos depois, Louise e eu estávamos novamente juntos, refletindo sobre aqueles dias e sobre o grande impacto que eles exerceram em nossas vidas. Quando começou a projeção do documentário, após uma rápida apresentação, Louise pegou minha mão e descemos o corredor. Queríamos conversar, trocar mais ideias e voltar quando o filme estivesse terminado, para responder às perguntas da plateia. Estávamos na metade do caminho para a porta quando ela parou. Veja, disse Louise, ao Tom na tela. Tom fora um dos participantes dos encontros, que tinha morrido havia muito tempo. Os encontros que ele fala, aquela reunião com o pessoal que tinha AIDS na época, né? Todos tão jovens, comentei. Vamos nos sentar um pouco, sussurrou ela, e me levou para a última fileira do auditório. Assistimos ao documentário inteiro. Ao final, nos levantamos, nos recompomos e subimos ao palco para a sessão de perguntas. O que é a doença? Se os pensamentos podem curar, por que tomamos remédios? Por que morremos? O que é a morte? Cada resposta de Louise trazia uma compreensão e informação sobre doença. Ela também me convidava a apresentar minhas ideias como se estivéssemos jogando tênis e ela fizesse um voleio. Os 10 minutos previstos para as perguntas e respostas viraram 45 minutos e provavelmente poderiam ter continuado por mais algumas horas. Justamente quando achei que a atividade estava encerrada, Louise anunciou publicamente, com orgulho: Ah, sim, tomei as minhas providências para que o David esteja a meu lado quando eu morrer. O público aplaudiu. O que eu julgara ser um pedido confidencial, Louise estava revelando ao mundo. Esse foi um exemplo do poder, da honestidade e da franqueza dessa mulher. Naquela noite, Reid Tracy, presidente do CEO da Hay House, me disse: eu e Louise estávamos conversando sobre vocês dois fazerem algo juntos. Vocês têm muita história em comum e muito conhecimento para compartilhar. Achamos que vocês deveriam escrever um livro.
Era incrível imaginar as revelações que Luiz poderia fazer sobre a cura para algum dos maiores desafios da vida, fosse aceitar o fim de um relacionamento após um divórcio ou uma separação, enfrentar a morte de uma pessoa amada ou suportar tantas outras formas de perda, como de um animal de estimação ou mesmo de um emprego que se ama. As sábias palavras de Luiz, preste atenção aos seus pensamentos. Mais uma vez me vieram à mente. E se escrevêssemos juntos um livro que associasse a minha longa experiência, ajudando pessoas a lidar com a perda e a dor, ao conhecimento de Luiz e suas afirmações que o nosso pensamento pode curar. Pensei em quanta gente um livro desses poderia ajudar. Também pensei em como seria trabalhar em estreita colaboração com Luiz em uma questão de tanta importância. O fato é que o nosso trabalho em dupla para criar este livro foi tão harmonioso quanto a sessão de perguntas e respostas do Congresso. Somamos os insights e adquirimos ao longo dos anos e também somamos os insights que adquirimos ao longo dos anos e também completamos as ideias um do outro sobre vários assuntos. E foi assim que começou a nossa jornada juntos. Então vamos à introdução do livro Você Pode Curar o Seu Coração. Introdução. Um coração partido também é um coração aberto. Sejam quais forem as circunstâncias quando nossa vida com alguém que amamos chega ao fim. É natural sentir dor. O luto pela perda de uma pessoa amada faz parte da jornada existencial, mas o sofrimento não é inevitável. Apesar de ser natural esquecermos nosso poder quando perdemos alguém, o fato é que depois de uma separação, de um divórcio ou de uma morte, ainda nos resta a capacidade de criar uma nova realidade. Vamos deixar claro, não estamos lhe pedindo para sufocar o sofrimento depois de sofrer uma perda, mas para mudar sua atitude e seguir adiante apesar do sofrimento. Queremos seus pensamentos no lugar em que a pessoa querida só seja lembrada com amor, sem tristeza ou pesar. Com o tempo isso é possível, mesmo depois da separação mais difícil, de um divórcio mais contencioso ou da morte mais trágica. Isso não significa negar a dor ou fugir dela, pelo contrário, se trata de experimentá-la e depois deixar surgir uma nova vida que promova o amor em vez da tristeza. Aqui começa nosso verdadeiro trabalho. Neste livro, estaremos concentrados em 3 áreas principais. Primeiro, experimentar os sentimentos. Se você está lendo esse livro, provavelmente está sofrendo, e não é a nossa intenção privá-lo disso. No entanto, esse momento pode ser a maior importância, não apenas para curar sua dor. Se experimentar seus sentimentos plenamente, você também poderá começar a liberá-los. Um dos maiores problemas é você tentar suprimir ou negar os seus sentimentos, julgá-los errados, fracos ou intensos demais. Você guarda muitas emoções reprimidas, sendo a raiva uma das mais contidas. Para curar as emoções, no entanto, é preciso liberá-las. Não estamos falando apenas da raiva associada à morte, mas de qualquer sentimento de raiva. Elizabeth Kubler, a renomada especialista que identificou as 5 fases do luto, afirmou que podemos sentir a raiva, deixá-la nos atravessar e ficar livres dela em alguns minutos. Ela foi mais além. Classificou a raiva antiga, qualquer raiva que dure mais de 15 minutos. Naturalmente, a raiva é apenas uma das emoções que surgem. Quando um relacionamento termina, quando ocorre um divórcio ou uma morte, somos tomados por muitos sentimentos. Senti-los de fato é o primeiro passo para a cura.
Deixar as velhas feridas, esse é o passo 2. Passo 2. Deixar as velhas feridas aflorarem para curá-las. A perda também permite que você enxergue velhas feridas. Queira você ou não, essas mágoas irão aflorar. É possível que você não perceba algumas delas. Por exemplo, em uma separação, talvez você pense: sabia que ele não ia ficar. Em um divórcio, talvez você acredite que não mereça o amor. Quando morre uma pessoa amada, podemos pensar: desgraça sempre acontece comigo. Esses são pensamentos negativos que vão muito além da perda daquele momento. Com certeza, é bom aproveitar os momentos de luto para refletir com ternura sobre o passado, mas continuar a revivê-lo é doloroso e improdutivo. E isso é o que costuma acontecer quando olhamos para trás sem a intenção de curar velhas feridas. De onde vêm esses pensamentos negativos? A resposta é que eles nasceram no passado e não foram curados com amor. Juntos, vamos lançar luz sobre essas velhas feridas e os processos negativos de pensamentos e começar a curá-los com amor e compaixão. Passo 3. Mudar os pensamentos equivocados sobre relacionamentos, amor e vida. Quando estamos de luto por uma perda, pensamos nela à nossa maneira habitual, a qual, na melhor das hipóteses, costuma ser distorcida. O que queremos dizer com isso? O pensamento é distorcido quando é influenciado por traumas da infância e moldado por dores de relacionamentos passados. O pensamento distorcido quase sempre é moldado por pais ou outras pessoas em sua vida que fizeram o melhor que podiam, mas que também traziam distorções de sua própria infância. Tudo isso se junta para formar o monólogo de sua mente, em que você remói sem cessar os velhos pensamentos. Então, essa velha mentalidade, esse monólogo pessimista, contamina a perda de hoje. Por essa razão, nós, seres humanos, tantas vezes nos tratamos sem amor e ternura, depois de perdermos alguém muito amado. Nos culpamos, mergulhamos na autodepreciação e sentimos até mesmo merecer a dor, porque estamos passando como... Vou ler de novo essa frase, ficou sem sentido, calma aí. Nós nos culpamos, mergulhamos na autodepreciação e sentimos até mesmo merecer a dor porque estamos passando, né? Como romper esse ciclo? Continue a ler esse livro para aprender como as afirmações positivas são importantes e têm poder sobre os pensamentos distorcidos. O poder das afirmações para curar o luto. As afirmações são expressões que reforçam uma crença positiva ou negativa. Queremos conscientizá-lo de afirmações negativas que talvez você use e trazer delicadamente para a sua vida afirmações novas e positivas. Quando pensamos, estamos constantemente afirmando alguma coisa. Infelizmente, quando o pensamento é distorcido, geralmente repetimos afirmações negativas. Vamos apresentar amorosamente afirmações positivas ao seu sofrimento e à sua vida. Em um primeiro momento, talvez elas soem falsas. Continue a usá-las, mesmo assim. Se você estiver com medo de estarmos tentando anular ou diminuir o seu sofrimento, saiba que isso não é verdade. Sua dor lhe pertence, mas as afirmações positivas podem dissolver o sofrimento e curar feridas antigas e padrões de pensamentos negativos. As afirmações negativas são falsas, mas não achamos difícil mantê-las. Muita gente repete afirmações negativas sem perceber, se referindo a si mesma com extrema crueldade quando estão sofrendo. Uma das principais metas que estamos a alcançar neste livro
é encontrar uma maneira de mudar para sempre esses recorrentes pensamentos negativos. Quando estiver lendo as afirmações positivas dos próximos capítulos, não deixe de ajustá-las à sua própria situação. Aplique a seus padrões de pensamento, suas crenças, sua visão de mundo, utilizando-as para desfazer seus pensamentos negativos e limitados. Algumas afirmações podem sanar velhas feridas do passado e ajudá-lo a tratar as feridas de hoje, para que você finalmente possa se curar totalmente com amor. A dádiva de viver após a perda. Estamos certos de que você sabe como terminar um relacionamento ou um casamento. Sabe até mesmo como encerrar uma vida. Mas você sabe como completar um relacionamento ou um casamento? Sabe como completar uma vida? Esse é outro aspecto que esperamos lhe ensinar nessa nossa jornada juntos. É possível encontrar dons inesperados na vida depois de uma perda. Talvez esse conceito lhe pareça novo, mas a verdade é que nem todos os relacionamentos foram feitos para durar. Alguns podem durar um mês, outros um ano ou ainda uma década. Você sofre quando acredita que o relacionamento de um ano deveria ter durado 5. Sofre ao pensar que o relacionamento de 10 anos deveria ter se prolongado por 25. O mesmo vale para casamentos. Você é capaz de considerar um casamento terminado em divórcio como bem-sucedido? Bem, talvez tenha sido. Pode ter sido perfeitamente para a experiência que você e o seu cônjuge precisavam viver. Mesmo quando a vida de alguém chega ao fim, existe um ritmo. É uma situação triste, claro, porque você queria mais tempo junto da pessoa amada. Isso é natural. No entanto, só há 2 requisitos para que uma vida tenha sido completa: o nascimento e a morte. É só isso. Todos nós chegamos quando o filme está no meio e saímos ainda no meio. Queremos manter a ligação com a pessoa amada que morreu. Queremos manter nossas lembranças. E chega a hora em que podemos deixar a dor passar. Vamos começar analisando nossas ideias sobre perdas no capítulo 1. O que você pensa sobre o término de um relacionamento? Como se sente em relação ao fim de um casamento? Como reage quando um ente querido morre? Ao levar você a pensar nessas questões, vamos ajudá-lo a pensar de uma nova maneira sobre perdas. No capítulo 2, passaremos à questão dos relacionamentos. Mesmo que você esteja lendo esse livro durante um processo de separação, outros podem estar lidando com um divórcio ou uma morte. Seja qual for a sua situação atual, aconselhamos a leitura deste capítulo, porque todo casamento, todo divórcio começou com um relacionamento. Toda morte também tem ligação com um relacionamento. O capítulo 3 examina especificamente a dor de um divórcio. Então, no capítulo 4, vamos tratar do luto pela perda de uma pessoa amada, assim como sugerimos a leitura do capítulo sobre relacionamentos. Também aconselhamos você ler o capítulo sobre a morte, porque, de certa maneira, toda separação e todo divórcio também é uma espécie de morte. Nos capítulos restantes, vamos dedicar algum tempo a estudar diferentes formas de perda que experimentamos na vida, como a perda de um animal de estimação, de um emprego, de um bebê durante a gravidez, entre outros. Vamos, inclusive, indicar maneiras de curar os tipos de perda que não são tão evidentes à primeira vista, como o desejo frustrado por alguma coisa que nunca tivemos ou nunca teremos. As páginas a seguir contêm pensamentos novos, histórias comoventes e afirmações poderosas adequadas a situações específicas. As histórias são de situações reais
vivida por pessoas de verdade, que generosamente se dispuseram a compartilhar conosco os desafios e as lições de suas vidas para que pudéssemos dividi-las com você. Nosso maior desejo é vê-lo descobrir que não importa o desafio que estiver enfrentando, é possível sim curar o seu coração. Você merece uma vida cheia de amor e paz. Vamos iniciar juntos esse processo de cura. Luiz e David. Essa foi só a introdução, hein? Profundo, né? Depois a gente vai ler aqui o capítulo 1, Mudando o que pensamos sobre as perdas. Mas isso vai ficar para amanhã.